Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente fala sobre as mudanças que acontecem na vida do casal com a chegada dos filhos. E para isso eu recebo o psicólogo Frederico dos Santos Pimentel e a jornalista Beatriz Saturnino. Beatriz, você disse pra gente como foi a chegada do Fernando e você pode contar com uma rede de apoio para te auxiliar nesse processo de mudança na sua vida? Ah, sim, muito importante. Meus pais, né, foram a minha rede, são ainda, né, na verdade, minha rede de apoio. Porém, eles têm uma idade um pouco avançada, né? Meu pai tem 73 anos, minha mãe tem 65. Então, assim, é aquela possibilidade mais reduzida. Porém, eu ainda tenho e isso é muito importante para quem tem um filho pequeno. Por exemplo, eu acostumei a rotina do Fernando a dormir a manhã toda. Então, isso aí porque eu não ia prejudicar os meus pais de alguma forma, né? Em cansá-los, né? Em tirá-los também da rotina da casa. Então, a única coisa que eles teriam que fazer é ficar de olho na hora que ele acordasse. Por exemplo, então nesse período era o período que eu trabalhava. Muitas das vezes eu chegava do trabalho, ele estava dormindo, que ele ia até às vezes 1 da tarde, né? Ou eu acordar, eu chegava e já estava acordado, mas fazia pouco tempo, então eu tive que me adaptar. Porém, para isso eu dormia 1, 2 da manhã. Então, assim, quem se sacrifica mais é sempre a mãe, né? Sempre. É assim, Frederico? É a mãe que, nessa relação, né, dos filhos, pesa mais para a mãe? Como fica o pai nessa equação? Como dá para dividir melhor essa responsabilidade? Os homens devem estar torcendo agora para que eu fale que são os homens, né? Mas é claro que é da mãe, né? A mãe tem toda uma relação energética, um envolvimento assim, numa relação único com o filho, né? Mas o pai, dependendo do casal, eu falei uma questão assim, num tom de brincadeira, mas também existem casais que são invertido isso, né? Logicamente a mãe passa por um processo gestacional e é somente a mãe que passa por esse processo. Mas na questão da do nascimento, existem casais que se invertem, né? O pai toma frente de todas as questões emocionais, fisiológicas, e a mãe vai se recuperando e às vezes ficando em segundo plano. Mas no caso, né, como a Beatriz falou, exige muita energia, né, muito cuidado, né, de forma intensa. Então a mãe ela acaba, de certa forma, se doando, né, praticamente a vida, né, Beatriz? Isso que eu agradeço de um dia ter sido atleta, né? Acho que me ajudou um pouco. Mas é uma maratona, né? É uma maratona. Acorda de madrugada, levanta cedo. Não, enquanto eu vou dormir 2 da manhã, meu esposo já está lá dormindo 10 horas da noite, faz horas. Porque o trabalho dele é muito puxado. E o homem, ele é mais desencanado. Acho que ele confia mais nas mães, tipo assim, é o papel da mãe, né? O do pai é na hora de brincar, de fazer aquelas coisas de... Por exemplo, eu tenho um menino, né? Então, eles brincam muito, né, juntos. Enfim, eu não sei para quem tem menina, né? Pai, relação de menina com o pai. Mas existem casos de homens também que como eu falei, é o inverso. O pai que se preocupa, o pai que acorda na madrugada, o pai que pega, o pai que põe para dormir, a mãe dorme mais cedo, o pai dorme mais tarde. Mas eu acho que já é uma conscientização maior do homem em relação a esse suporte, não? No tomar frente. É raro, mas acontece. Né? Isso que eu estou dizendo. A gente poderia dizer que é uma conscientização maior de que essa mãe precisa de um amparo. Geralmente a gente entende que quando isso acontece, o pai ele tem um preparo, ele tem um amadurecimento diferenciado, talvez de outros homens, né? E aí ele começa a tomar frente, ele percebe que
O importante no casal, quando vem um filho, é o filho? É o filho. Mas e a vida conjugal? Então, quando o pai ele tem essa maturidade e essa percepção, ele também divide essa tarefa com a mãe em relação ao filho, justamente para que às vezes a relação conjugal ela também permaneça. Porque existem muitos casos que a mãe se doa para o filho, mas a relação conjugal começa a ser afetada. Por quê? Por falta de tempo, por desgaste emocional, por desgaste físico, questões naturais do dia a dia, né? Do projeto de vida em ser pai e em ser mãe. E aí o que acontece? Essa relação conjugal ela começa de alguma forma a ser afetada. A minar, né? A minar, exatamente. E aí o pai, como ele é parceiro, como ele é companheiro e às vezes ele começa a ter essa percepção, ele começa a ir junto para que, no ditado popular, não deixe a peteca cair, né? Isso é tão fato que é uma realidade minha agora. Meu esposo ele começou a perceber. Né? E começou a se inserir e ver que ele precisa ajudar mais, se sacrificar também, como eu me sacrifico, para a nossa relação mesmo, como marido e mulher, né? Não se deixe abalar, né? Para que a gente tenha os nossos momentos, porque para isso eu preciso estar bem, né? Então, assim, é uma balança, né? A gente tem que estar equilibrado para que as coisas andem. Então, isso é muito interessante mesmo. É uma balança e é também uma realidade, né? Existe a percepção nessa relação do casal, né? Talvez a percepção seria assim, é o filho, é tudo para minha vida, porém eu também tenho meu casamento, eu tenho meu companheiro ou minha companheira, que também faz parte desse tudo na minha vida, né? E aí, por questões do dia a dia, as coisas vão acontecendo às vezes de forma natural e às vezes automática, as questões vão acontecendo, e aí chega lá na frente, começa a aparecer sintomas, né, da relação, né, tanto quanto a mãe às vezes deseja que o parceiro contribua com ela na questão do dia a dia em relação ao filho, e de certa forma para a mulher, ela tendo essa condição que o homem ajuda, ela começa também a se tornar uma mulher desejante de outras questões, principalmente do marido, né? E aí o marido se beneficia disso, né? E aí existem toda essa relação também de questões sintomáticas na relação do casal pós-parto, né? Pós-filho, né? E é muito interessante a gente ver isso, porque falar sobre isso, porque a demanda hoje é muito maior nas questões de conflitos de casais pós-filhos do que antigamente. Antigamente existiam os conflitos, só que não era tão aberto como é hoje em dia. Não, né? se permitia discutir isso. Exatamente, não tinha essa questão né, permissiva para dialogar sobre a relação, né? E hoje existe essa possibilidade de forma muito mais franca, né? De forma muito mais aberta. Tanto que é muito comum casais se separarem, um casal que se dá tão bem, de repente, depois que tem filho, se separa, né? Inexplicavelmente. Né? Mas não é bem inexplicavelmente, é aquela situação de não saber mesmo, né? Lidar, tá tão acostumado só o casal, quando chega o filho é um corpo estranho. Na verdade, tinha que ser a união mesmo, né? Um complemento, né? Em meio às dificuldades, né? Não é aquela propaganda, como fala, de margarina, né? Mas tem como ser parecido com isso, mas basta do entendimento de cada um, né? Perceber isso. Você teve alguma dificuldade na relação, Beatriz, depois da chegada do filho? Ah, sim. Os hormônios, eles mudam, né? Então, assim, parece que a gente fica
não tem muito desejo, sabe? Parece que a gente fica, pelo menos eu fiquei mais para o meu filho, preocupada com ele, né? Primeiro filho também, acredito que eu desejei muito, né, tê-lo. E meu esposo já teve um outro filho, né? Então, assim, foi muito mais intenso para o meu lado. Então, foi diferente para mim, porém, foi só um período, né? Como o meu irmão falava, calma, vai passar. Eu sempre brinco, assim, eu também tenho um filho de 2 anos e 9 meses. Eu digo que a vida começou a se ajustar quando ele completou 2 anos. Né? Então, é um período, às vezes a gente fica na angústia, né? Mas é uma questão natural isso, porque a mulher, a relação primária do dia a dia dela sempre vai ser a criança. As outras questões começam-se de certa forma, ser secundárias. Complementos. Complementos, ou talvez nem isso. Começa a ficar em segundo plano. Sim, a prioridade é sempre a relação com a criança. A prioridade é sempre a criação da criança, o filho, o bem-estar da criança. É uma relação muito de codependência, né, primária, né? Se ele está bem, eu estou bem, se ele está mal, eu estou mal. É muito natural. E de forma natural isso. Só que o que não é natural, às vezes, é quando a mulher começa a ter medo desses projetos que estão de segundo plano. Ficar insegura, às vezes ter uma projeção e começar a ter sensações e pensamentos de fracasso, eu nunca mais vou conseguir fazer tal coisa, eu nunca mais vou conseguir atingir tal coisa, né? E a partir disso, às vezes, ela começa a se perder num processo de construção, porque a transição dessa situação primária que ela tem com a criança para as relações secundárias que ficaram, né, em segundo plano, demanda-se um tempo, demanda-se orientação, demanda-se maturidade. E tudo isso varia de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, né? E, de certa forma, às vezes ela começa a afetar tudo isso, né? Essa questão secundária que momentaneamente ela coloca, opa, peraí, agora não, vou deixar aqui de lado, vou fazer isso, isso e isso, vou priorizar minha gestação, meu filho, minha filha, e depois eu retomo isso. Então tem mulheres que conseguem de forma natural retomar isso na vida. Tem mulheres que já têm um pouco mais de dificuldade. Nesses casos precisam de acompanhamento? Tem mulheres que há um travamento em relação a isso e aí existem as questões sintomáticas para esse travamento, né? Não então, conseguir trabalhar, não conseguir trabalhar, não conseguir às vezes se exercitar, às vezes ela tem um projeto de vida, um desejo de vida, ela está em contato sempre com questões esportivas e aí ela não consegue desenvolver isso novamente. Mas eu costumo dizer que é como você me perguntou, né? Mas é a partir daí que precisa ter uma orientação. Eu costumo dizer, né, que na verdade a orientação ela é para todas e para todos. Mas eu digo com um olhar mais atento. Antes mesmo das questões sintomáticas, né? Porque eu particularmente... Quais seriam esses sintomas? São 3 tipos de análise, né? 3 tipos de psicoterapia, né? São questões de desenvolvimento psíquico, são questões de crise, né? E são questões sintomáticas, né? São esses 3 tipos de referência que eu tenho dentro de uma psicoterapia, né? A pessoa ela não precisa ter sintomas e nem crise para estar buscando um auxílio, uma orientação psicológica, porque ela vai, de certa forma, ela vai estar buscando um desenvolvimento psicológico. Então ela não vai estar indo buscando um tratamento para um sintoma ou para um processo de crise. É uma forma preventiva, né? De não se chegar nos casos extremos. Seria uma forma preventiva, né? E aí existem as questões sintomáticas, existem as questões de crise, né? Então,
não dá para mapear, por exemplo, igual a Beatriz me perguntou, sobre quais são os sintomas, né? Isso é muito individualizado, né? Essa questão dos sintomas, porque às vezes para você, o que você está vivenciando, ele é um sintoma dentro do seu desenvolvimento de vida e às vezes para ela não é um sintoma, é uma questão natural. Depende do meio que se vive também, né? Tudo tem uma questão de análise, né? Então, para a gente fechar a nossa conversa, Frederico, o que a gente pode orientar o pessoal que está em casa, quem está pensando em ter filhos, ou quem já teve filhos e se vê num momento de dificuldade, né? Para onde eu vou, o que eu faço, como eu me oriento, como eu me centro, como eu me descubro? Bom, o que a gente costuma dizer é que a psicologia está aí para todas, né? Para todos, né? A gente é bastante solícito nessas questões de que nós, como os profissionais da psicologia, nós tentamos fazer com que todos tenham esse contato com a psicologia, né? E de certa forma, há uma questão de entendimento, às vezes não da psicologia, mas das pessoas, às vezes, para procurar a psicologia, né? Que elas não têm essa concepção de que a psicologia ela é uma ferramenta para desenvolvimento, né? Ela não, às vezes, muitas pessoas entendem que a psicologia ela é uma ferramenta de cura, ela é uma ferramenta de tratamento para as questões, né? Então, assim, as pessoas que têm um desejo de se tornar mãe, de se tornar pai, procurem um diálogo saudável, primeiramente entre eles, né? Antes, eu também sou pai, né? De duas crianças maravilhosas, que é o Matheus e a Valentina, né? E antes de eu me tornar pai, eu conversava sobre isso, né? Eu falava dos meus desejos de ser pai, né? Quando eu ser pai, eu quero ser assim, eu quero ser assado. Eu sei que a gente vai enfrentar dificuldade assim, assim, assado, nós não vamos dormir, nós não vamos comer, nós não vamos fazer mais nada. Eu acho que ele é o pai que cuidava, pelo desejo demais de ser pai, tá vendo? E a gravidez, nossa, veio de forma antecipada. Porque eu costumo dizer que ela não veio de forma indesejada, porque eu já desejava isso na minha vida. Mas não foi planejada. Ela não foi planejada no sentido, às vezes, daquele momento. Material. Financeiro, isso, aquilo. Mas, de certa forma, emocional, nós começamos um preparo. Então, quando veio, às vezes, de uma forma que veio antecipadamente, a gente já tinha uma certa maturidade nesse diálogo entre o casal, né? Então, a orientação que eu digo é, primeiramente, para que comece a existir esse diálogo, né? E num segundo momento, para as pessoas que têm uma curiosidade, que têm um interesse, que procure um profissional de psicologia, né? O profissional de psicologia vai acolher, vai receber, vai orientar, né? E vida que segue. Muito obrigada, gente, pela participação aqui no Papo com Ela. Eu que agradeço. Obrigada. O relato de um escrivão de polícia sobre o crime da mulher que matou a mãe traz à tona uma discussão que ultrapassa a própria morte. Meia Culpa é o 6º romance elaborado por Eduardo Maon. O livro promove mais uma alegoria, dessa vez sobre a verdade e suas múltiplas versões. Ao passear pela tensa redemocratização brasileira, o autor questiona os papéis de investigado e investigador, que se alternam em todo o romance. Esse jogo de múltiplos sentidos levará o leitor a julgar os personagens e talvez a si mesmo. Eduardo Maon é natural do Rio de Janeiro, mas vive em Mato Grosso há muito tempo. Advogado, integrante da Academia Mato Grossense de Letras, Maon gosta de escrever romances, contos e poesias. Intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.